Oi, oi, sejam muito bem-vindos. Gratidão. A gente hoje vai falar de uma situação muito desafiadora, que é como você pode se livrar, do círculo vicioso de dívidas que tira a nossa paz, o nosso sono e que traz tantos traumas e transtornos para a nossa vida. Eu me chamo Miserlaine Sanches e hoje eu quero falar para você o caminho que eu percorri para sair dessa bola de neve que muitas vezes a gente entra e não sabe como fazer, ou não sabe como sair disso. E nesse momento que a gente está assim, a gente entra em um desespero total, em um pânico e não vê saída. A gente para de pensar em qualquer coisa que seja solução e fica só pensando em dívidas. Então, sejam muito bem-vindos. Também quero aproveitar a oportunidade e te chamar para fazer parte, das minhas mentorias e limpezas de memória, junto com a técnica do Ho'oponopono, que vem aí destravando a minha vida e foi uma das formas que eu encontrei para libertar e me libertar de vez desse sistema de dívidas. Eu tinha um comércio e nesse comércio eu não sabia administrar bem, embora toda a minha vida eu passei trabalhando nesse sistema de comércio e tudo. Então o que que acontece? Eu comecei com um negócio e esse negócio eu comecei a pegar dinheiro emprestado para poder pôr ali naquele negócio. E aí eu ficava pegando em cartão, pedindo dinheiro emprestado às pessoas. Onde tivesse a possibilidade de ter dinheiro, eu botava ali. Então aquele comércio, ele nunca se pagou. E eu sempre vivi numa angústia e tendo que fazer outras coisas para conseguir mais recursos que eu investi ali. Depois eu comecei, junto com esse negócio, eu comecei a vender outras coisas lá dentro desse meu comércio do salão, que também foi me gerando uma bola de neve. Eu tirava daqui, botava ali e assim ia. E esse negócio nunca deu certo. Eu vivia angustiada, insegura, eu vivia uma pilha de nervos porque eu sabia que eu tinha muitos compromissos para honrar e sempre estava ali, tirando daqui para botar ali. Então era essa agonia inteira na minha vida, sempre era assim. E quando eu estava vivendo isso, eu comecei a ficar desesperada, né? Teve uma época que eu já estava tão angustiada com tudo isso, não vou dizer que não teve o tempo de colher, de ter, teve sim, mas eu comecei a entrar num sistema de dívidas, porque eu tirava, pegava dinheiro emprestado muito mais do que aquilo que eu tinha. E então eu também gastava muito mais do que eu tinha. Como é que eu ia pegar uma coisa que eu sabia que eu não ia poder honrar? Mas mesmo assim, quando a gente está ali, a gente acha que a gente sempre pode. Não, eu posso, eu consigo, vai dar certo. E na verdade não é assim, né? Você precisa saber quanto você tem e você não pode estar gastando mais do que aquilo que está ali. E essa de pegar dinheiro, de gastar muito em cartão, tudo isso de estar pegando empréstimo, isso, gente, é muito. Você tem que pensar muito antes de fazer, sabe? Você tem que pensar várias vezes. Então, nesse sistema, eu acabei entrando numa dívida que, para mim, naquele momento era impagável. Então, quando eu entrei nesse sistema de dívidas, que virou essa bola de neve, o dinheiro ficou tão alto, que eu dizia assim, só morrendo mesmo para eu poder honrar esse compromisso. E que bom, né? Que Deus ele não me ouviu, que bom que ele, o universo em si, ele tem um tempo para materializar aquilo. Então, por muitos anos, eu já vivendo nessa situação de não tenho, de não posso, de ter sempre dívida, eu acabei me acostumando com isso e atraindo para a minha vida mais do mesmo. Até que eu comecei, né, nesse processo de dívidas, eu cheguei em um estado tão crítico que era bem isso. Eu dizia assim, meu Deus, para pagar isso só morrendo. E as pessoas na minha porta cobrando, e era um desespero tão grande, eu não conseguia honrar meu compromisso. E eu passei situações muito desafiadoras mesmo. Até que um dia eu comecei a despertar. Primeiro, eu voltei para mim e entendi que quando eu saísse, porque eu tomei a decisão de sair daquele sistema de dívidas, e que quando eu saísse daquela situação, nunca mais eu ia voltar. O primeiro passo era nunca mais pegar dinheiro com ninguém. Então, uma dica muito importante para você sair das dívidas: fecha a torneira, tá? O primeiro passo para você sair da dívida é fechar a torneira.
Porque você fica pensando, eu vou pegar com quem? Eu vou fazer o quê? Sabe? Esse sistema de como eu vou sair, vou pegar dinheiro emprestado com o banco, se você tem o seu trabalho, você vai ter que aprender a dentro do que você tem, você se libertar disso. Foi a primeira coisa que eu fiz. Foi fechar essa torneira que estava aí aberta, então só ia crescer, crescer, crescer. Pegar daqui para ali e a coisa nunca ia adiantar, nunca ia evoluir. Então, se eu posso dizer uma coisa para você sair desse padrão, é você fechar a torneira, que é parar de pegar dinheiro com qualquer pessoa, de qualquer forma. E aí, Mi, como é que eu vou fazer para a partir de agora, com essa torneira fechada, que você acha que quando você diz assim, eu não vou pegar mais dinheiro com ninguém, isso não vai mais acontecer. E agora, como é que vai ser? Vai ser a melhor forma possível. Foi o que eu fiz. Era tanto nome, tanto nome, tanto nome de pessoas. Eu não queria saber quanto era o total. Eu não queria fazer contas, eu não queria ver a quantidade de pessoas. Tudo isso afasta você da solução. Se você é desse tipo que não quero ver, meu Deus, eu não quero nem olhar quanto tá, como tá, isso é um sabotador para você. E vai trazer muitas sérias consequências. Então, eu sentei e fui ver todas as pessoas, todas as instituições, tudo que eu estava ali em aberto. E depois disso, eu comecei a fazer técnicas para me libertar do sentimento que me prendia e me angustiava voltar das dívidas. Porque quando vinha esse nome, ele me causava um impacto muito grande, um desespero muito grande, quando eu falava de dívidas. Então, o primeiro passo era também eu liberar esse sentimento, liberar essa angústia que eu compartilhava com a dívida, para que eu pudesse ter calma e entender, pelo caminho de menor resistência, o que, que eu ia fazer para me libertar daquele sistema. Então, eu comecei a fazer as técnicas que eu sempre indico aqui, que é do Ho'oponopono, né? Fiz o nome de todas as pessoas e comecei a fazer a oração do Divino Criador. Divino Criador, Criador de tudo que há, limpa e liberta em mim todos os pensamentos e sentimentos desafiadores, angustiantes que eu compartilho para com todas essas pessoas. Eu sinto muito, me perdoa, te amo e sou grato. E eu comecei, todos os dias, comecei a trabalhar em mim. Eu me perdoo por ter adquirido essa situação, por estar vivendo isso. Então eu comecei a me perdoar, comecei a agradecer por essa situação ter vindo, para poder eu conseguir mudar isso em mim. E a partir daí poder fazer diferente, ter novas oportunidades, né? Então, feito isso, você precisa, sabendo todo mundo, tudo, você precisa entrar em contato com essas pessoas. Outra coisa é não se esconder das pessoas que você está em aberto, né? Não se esconda, não deixe de atender, não fique sem querer falar, olha, eu vou honrar meu compromisso financeiro. E você segure sua palavra que você vai honrar. Agora você diz a sua situação, que neste momento você não está conseguindo, mas que você vai honrar. E eu assisti no Bob Proctor, ele ensina bem isso. Foi bem baseado nos ensinamentos do Bob Proctor que eu consegui sair. Nesse tempo eu acordava 2 horas da manhã e ia estudar para ver como eu ia fazer para me libertar daquela situação. E o Bob Proctor, de uma forma muito simples, ele falou que a gente precisa entrar em contato com essas pessoas e assumir a responsabilidade de quando a sua situação melhorar, você honrar aquele compromisso. Então assim eu fiz. Saí entrando em contato com todo mundo e eu disse assim, ó gente, eu vou pagar como eu posso. Como eu posso literalmente, eu tive dívidas assim, digamos, grandes, que eu fiz acordos pequenininho, e eu consegui honrar todos esses. Se eu tinha menos, eu dava menos, se eu tinha mais, eu dava mais. Então, eu comecei a sentir, ter a sensação, eu fui pelos pequenos, né? Comecei pelas pessoas mais pequenas, mas quando eu terminava um pequeno, eu tinha a sensação de que eu estava conseguindo honrar os meus compromissos financeiros. Então, eu não tinha mais dívidas na minha cabeça, eu tinha compromissos financeiros que eu conseguia honrar. Fechei a torneira, não pegar mais e assumir, ó, eu não compro mais nada, nada, nada. Não pego, não compro, se eu tiver eu faço, se eu não tiver eu não faço e tá tudo bem. Eu comecei a entender que eu consigo sobreviver naquele processo onde ninguém me emprestava dinheiro, onde eu não tinha dinheiro para nada. Eu consegui ver que mesmo naquela situação eu passava, entendeu? Então, é você fechar essas torneiras e você começar a entender que você tem que entrar em contato e tem que começar a liberar. E viver, gente, baseado naquilo que você tem, sabe?
E eu comecei a me sentir muito próspera, comecei a entender que eu podia honrar meu compromisso financeiro quando eu tinha R$ 100. Eu tinha R$ 100 e nesses R$ 100 eu fui fazer o seguinte, eu disse, a partir de hoje eu vou administrar minha vida financeira como nunca e eu não quero mais estar vivendo essas situações. Então, isso já faz uns 2 anos, 3 anos, que eu estava nesse processo do canal. Assim que eu estava pensando ainda, então eu digo, eu vou fazer tudo o que eu precisar fazer. Aí com R$ 100 eu consegui ir no mercado, eu paguei a uma pessoa que eu estava em aberto e ainda sobrou dinheiro para mim. Acho que naquele momento sobrou uns 20 e poucos reais. E quando sobrou, eu fiquei vibrando, agradecendo e tudo, porque sobrou dinheiro. É importante cada conquista que você tiver, você agradecer, você se sentir feliz, sabe? Você se sentir grato, vibrar nessa frequência. Eu sei que tem várias outras formas, mas essa foi a forma que eu saí de uma dívida assim gigante e que eu ainda vou contar para vocês no decorrer de como foi essa dívida e essas dívidas, porque foram várias pessoas. Foi praticamente a cidade, não tinha um lugarzinho como estava ali em aberto com aquelas pessoas. Foi uma situação muito desafiadora para mim, eu poderia dizer que foi a situação mais desafiadora da minha vida, mas também foi a situação que me fez crescer, foi a situação que me permitiu estar aqui, sabe? Porque se eu não tivesse vivido aquilo, eu não tinha essa experiência para contar e dizer que hoje eu me libertei dessa situação, que eu honro meus compromissos financeiros com alegria, amor e gratidão. Todos os compromissos financeiros eu tive esse sentimento de que bom que eu posso honrar esse compromisso financeiro. E a gente sabe que são muitas pessoas, tem uns que você vai conseguir rápido, tem outros que vai ser mais devagar, mas entra em contato, fala, faz algo diferente. Eu acredito firmemente que quando você se movimenta, o universo ele vai dar o meio para você conseguir honrar, porque ele sabe do seu coração, tá bom? Espero ter contribuído com você nesse vídeo e que você se liberte dessa situação que é a dívida e que nos deixa tão angustiados.